pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer esse projetinho de natalino com esses ursinhos, tá? É um projetinho gratuito, vou deixar tudo certinho, o risco, para vocês baixarem lá no canal na página do Facebook. Eu vou deixar o link nos comentários, tá bom? É um projetinho simples, eu decidi colocar ele numa placa de MDF, ó. Ele é uma plaquinha de MDF, tá vendo? Esse aqui eu paguei R$10 na minha cidade. Aí eu passei a cola permanente, né? Essa colinha aqui, ó. Passei essa cola permanente, né? Na tabuinha. E cortei um tecidinho de pano de copa mesmo, né? Colei por cima. E depois eu vou fazer um acabamentinho bem bonito aqui, né? Que esse aqui eu vou fazer tipo uma guirlanda de Natal, né? Então eu vou inventar aqui uma coisinha pra pendurar aqui em casa, né? Aí você faz do seu jeito na sua casa, tá bom? Vou deixar esse projeto, já falei, né? Que já vou deixar esse projetinho pra baixar. E já dei início aqui, vou dar continuidade, talvez em 1 ou 2 vídeos, eu vou ver ainda, tá? Então, vamos lá para o passo a passo? Lembrando que se você quiser fazer esse desenho num paninho de copa, pode fazer também, tá? Aí fica o seu critério aí. Tá, pra fazer, eu vou começar fazendo o fundo primeiro, que eu escolhi esse tom de azulzinho, né? Então, eu vou fazer todo o fundo com esse azul, vou vir com o diluente aqui, você pode estar usando clareador também, tá? A gente vem passando o diluente. Coloco o branco. Deixa eu ver se tá focando aqui. Esqueci, né? Coloco o branco mais pertinho do ursinho aqui, ó. Vou levando esse branco lá pra cima, que eu quero que aqui fique um pouquinho mais claro, em volta do ursinho, tá? Então, deposito o branco. Se quiser fazer por parte, vamos fazendo por parte, tá? Ó, sumo um pouquinho com esse branco, limpo o pincel. E venho com o azul marinho. Deposita mais forte lá pra cima, tá? Esse azul marinho. Bem assim, completando bem a trama do tecido, né? E começa a trazer aqui pra baixo já. Se necessário, coloco um pouco de diluente. Peço desculpa pela minha voz, que eu tô meio gripada. Mas dá pra gente ir fazendo, né? Coloco o azul ali. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. Como eu cortei e quis fazer do tamanho da tabuinha, então ficou meio complicadinho de pintar, mas dá pra pintar. Agora eu vou trazendo essa sujeirinha do pincel pra cima desse branco aqui, ó. E mesclando um com o outro, ó. Né? Não tem necessidade de usar 2 azul, por exemplo, tá? Só coloco, quiser que fica mais claro aqui, né? A gente coloca o branco, depois vem trazendo o azul mais escuro pra cima, ó. Que ele vai aderindo à pintura, tá? O importante é você mesclar bem mesmo. Vem trazendo, eu prefiro fazer por partes, tá? Daí a gente vai tendo um controle melhor da pintura, né? Ficou um pouquinho mais claro aqui embaixo e lá em cima mais escuro. Depois a gente retoca a parte que ficou mais esfalhadinho ali, né? É que aqui, ó, ele já tava seco, né? Aqui eu comecei a pintar de novo, então ele dá uma diferença, né? Na hora que secar, ele vai dar uma leve clareada, tá? Depois nós vamos também utilizar stencils de floco de neve, vai ficar bem bacana esse fundo, tá bom? Importante é deixando bem mescladinho,
fazendo o degradê. Se foi muito azul pra cá, pega um pouquinho só de branco, dá mais uma clareada e vai levando pra cima, de encontro com o azul, ó, sumindo lá pra cima. Pro lado de cá, a mesma coisa. Foi um pouquinho a mais aqui, ó. Vou colocar um pouco mais de branco e subindo esse branco lá pra cima, tá? Vou fazer esse processo em toda a volta aqui do ursinho, ó, até aqui embaixo, ó, tá? Aqui tem um pedacinho também, então, vou fazer tudo em volta aqui e volto com o resultado, tá? Lembrando que esse projeto é pra essa guirlandinha aqui, né? Se você for pintar no pano de copa, né, você, se não quiser, não precisa fazer esse fundo, tá? Aí fica a sua escolha, né? Você pode fazer os ursinhos, fazer um fundo da outra forma que você quiser, tá bom? Então é isso, eu vou dar continuidade aqui e volto com o resultado, tá? Então sempre próximo do ursinho, mais claro, e vai escurecendo com azul marinho lá pra cima, tá certo? Vou finalizar aqui. Então, finalizei aqui o fundinho, tá? Como vai ser uma guirlanda, né? Então eu vou pensar o que eu vou pôr aqui em volta, porque o tecidinho tá meio desfiando, né? Eu tava pensando em colocar assim esses babadinhos aqui, né? Cianinhas, colando assim com cola quente, mas eu vou ver ainda o que eu vou colocar. Talvez um dourado fica bonito também, né? Aí eu vou pensar direitinho, tá? Então, dando continuidade aqui na pintura, coloquei um papel aqui pra não sujar com a tinta, né, a mesinha. Então, vamos dar continuidade no cachecol aqui, depois finalizar o ursinho, tá? O cachecol eu vou fazer de vermelho também, né? Umas listras meio listrado, tá? Então, a gente preenche tudo de vermelho vivo aqui. Preencho aqui de vermelho e vamos preencher aqui também tudo de vermelho. Essa parte e essa ponta aqui, tá? Vou preencher aqui e volto com o passo a passo. Terminei de preencher com o vermelho vivo, tá? Tô usando o pincel número 4 da Castelo C522. E pra fazer esses vãozinhos bem pequenininho, é o C522, só que esse aqui é o número 0, tá? É muito bom esse pincel pra quem faz cantinhos, ele não é fininho, mas ele é bom pra fazer os detalhezinhos pequenos, tá? Tá, agora vamos começar a fazer a sombra do cachecol, né? Então aqui ele tem uns risquinhos assim, ó, como se fossem umas dobraduras assim do tecido, né? Então eu venho com o vermelho profundo, é que ele não vai aparecer muito bem, que depois nós vamos ter que escurecer mais com o vinho, tá? Então, com o vermelho profundo, a gente vem fazendo a primeira sombra aqui, ó, né? Aqui em volta da mãozinha, aqui também. Deposita aqui. E aqui tem uma voltinha do cachecol pra cá e outra pra cá, ó. Essa é a primeira sombra, tá? Depois vamos escurecer esses mesmos locais com o vinho, tá? Aqui embaixo do narizinho do ursinho também coloca esse vermelho profundo, tá? Ó, traz um pouco aqui pra baixo desse cachecol, ao redor aqui. Pra não ficar muito claro, né? E nesses vãozinhos aqui, ó, pra fazer a dobrinha, a gente também preenche com esse vermelho profundo. Tá? Vou esperar secar um pouquinho pra gente colocar o vinho, porque senão ele não vai aparecer agora, tá? Se a gente pôr o vinho agora. Eu vou colocar mais um pouco de vermelho profundo aqui. Escurecendo, tá?
uma dobrinha aqui, outra perto da patinha aqui também, ó. Então, ele dá um semifundo, né? Não dá pra ver muito bem no vídeo, né? Mas deu uma escurecidinha, tá? Então, vamos aguardar secar aqui, né? E vamos pro ursinho enquanto isso, tá? Pra fazer o ursinho, são cores bem facinhas também, né? Vamos completar com o marfim. Esse aqui faz parte do bracinho dele, tá? Esse projeto eu inspirei num projeto que tinha já na Pinterest, né? No site Pinterest. Só adaptei algumas coisas, tipo mãozinha de ursinho, pezinho que não tinha, né? Então, eu só fui adaptando e criei esse projetinho nesse tamanhinho aqui, tá? Se você quiser pintar maior, aí você amplia, né? Pede pra ampliar na hora que for imprimir, tá certo? Ó, preenchi mais ou menos, só mais um meinho, ó, com marfim, tá? Vou vir com marrom café agora ao redor. Pego o marrom café, coloco aqui em volta, em toda a voltinha do bracinho, tá? Limpo o pincel e vem dando uma esfumadinha pra dentro. Essa pintura também pode ser pintada em fralda, fica bem bonitinho também, né? Só que é tema natalino, né? Mas fica legal também. Ó, fez isso, bem simples, né? Vamos dar uma escurecidinha mais com marrom. Nós utilizamos o marrom café, agora o marrom mais escuro. Aqui embaixo do bracinho, que aqui é a mãozinha dele, né? Aqui é o bracinho. Então, vamos colocar aqui um pouquinho pra cá só. Aqui embaixo. Limpo o pincel no paninho e vem fazendo esse degradê bonito aqui, ó, pra não ficar marca, né, no ursinho. Ó, tá certo? Esse processo vai ser em todos os ursinhos, com as mesmas cores, tá? Vou preencher de novo aqui, ó, esse pezinho aqui, ó. Vamos vir com o marfim, ó. O marfim você pode pôr meio que, não precisa preencher bonitinho, sabe? Você põe mais no centro mesmo. Um pouquinho só aqui no meio da patinha. Em seguida, marrom café. E vem trazendo pra cima desse marfim, ó. Tá? Coloco o marrom café e vem esfumando. Vou deixar um pouquinho mais pra cima. Aqui embaixo, até contornar todo o ursinho. Coloco o marrom café, dá uma esfumadinha com a própria sujeirinha do pincel. Coloco aqui, aqui, né? Vê que foi demais? Limpa o pincel no paninho, tira o excesso da tinta, né? E vem trazendo essa tinta pra cima do marfim, ó, tá? O meinho eu vou deixar um pouquinho mais escuro, né? Então, vou vir com um marrom café mais forte, preencher essa bolinha aqui do meio. Uma bolinha meio oval, né? Não é uma bolinha, né? Preencheu. Limpa lá o pincel, né? Pegar um pouquinho mais de marfim, dá só mais uma clareadinha aqui em volta. Aqui ficou uma marquinha do lápis que eu tinha feito, né? Pra tirar essa marquinha. Fizemos isso, pego o marrom. Aqui, ó. Coloco o marrom, que ele tá um pouquinho embaixo do bracinho do ursinho, tá? Um pouquinho aqui pra baixo aqui também, ó. O marrom não vou utilizar muito, porque senão ele vai ficar muito escuro, né? Esse ursinho. Ó. Aqui dos lados também e no meio aqui da bolinha, ó. Aqui pra baixo, coloca aqui embaixo e vai subindo essa cor um pouquinho pra cima. Aqui também, ó.
dá uma espumadinha, tá? Feito isso, vamos pro próximo passo, né? Aqui, vou preencher toda essa barriguinha aqui, ó. Aqui, vamos clarear com marfim. Tem um espaço muito pequeno, né? Então, vou preencher a barriga aqui no meio primeiro. Coloco o marfim, vou pegar um pouco de diluente para ajudar a espalhar. Porque esse tecido que eu tô utilizando, ele não é muito lisinho. Eu nem sei que tecido que é esse que eu ganhei e acabei que nem sei como que era, porque tava em rolo, sabe? Ó, coloca aqui o marfim e vem com o marrom café. Aqui embaixo vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Vem subindo com a sujeirinha do pincel pra cima desse marfim, ó. E aqui em volta também, coloca o marrom café, traz um pouquinho pra baixo. Dá uma esfumadinha. A barriga vai ficar um pouquinho mais claro que o resto do corpinho, tá? Ó, vai ficar assim. O resto vamos preencher com o marrom café. Que é um pedacinho muito pequeno, né? Então, vamos preencher de marrom café. Se der, a gente dá uma clareadinha também. Preenche primeiro. Limpa o pincel, pega um pouquinho de marfim. Faz uns pontinhos só pra dar uma claridade, ó. E vem mesclando uma cor na outra, tá? Espera secar um pouquinho e faz esse mesmo processo. Então, aqui onde é bem pequenininho, a gente preenche já só com marrom café. Aqui dentro também, né? Tem um pedacinho da barriga dele aqui. Pro lado de cá também. E aqui já é o outro pezinho dele, né? Então, nós vamos vir com o marfim em volta. Em seguida, marrom café. E vem mesclando uma cor na outra. Aqui, para não ficar essa junção, a gente vai escurecer com um pouquinho do marrom, tá? Vamos colocar o marrom café aqui na sombrinha aqui. Preencher o buraquinho do pé dele, que tem uma bolinha aqui também, ó. Tá? Então, você vê que com pouquinha tinta, dá pra, né, ir mesclando direitinho, né? Só com a sujeirinha do pincel mesmo. Aí, se você vê que ficou muito escuro, vem com um pouquinho mais de marrom não, marfim por cima, tá? Ó, marfim. Aqui, ó, vou vir com marrom, tinta no cantinho do pincel, ó, dando uma leve escurecida aqui na parte de fora, ó, entre o pezinho e a barriga, tá? Só pra dar essa profundidade. Aqui na parte de baixo, mesma coisa, deixar um pouquinho mais escuro. Bem pouco, tá? E vem, ó, nunca deixa a pintura assim, ó, né?
Vem dando uma sumidinha de tinta com a mão leve pro lado de lá, tá? Ó, fazer a mesma coisa do lado de cá. Pega o marrom, tira o excesso da tinta, né? Coloca aqui, só pra dar uma diferença aqui, né? Senão fica tudo marrom café, não dá pra saber onde termina o braço, onde começa a barriguinha, né? Ó. E passo marrom aqui também. Aqui eu vou vir com um pouquinho de marfim, só pra dar uma clareadinha aqui no braço, tá? Então, o ursinho é esse, finalizado, né? Nós vamos colocar os pelinhos depois, tá? Vamos esperar dar uma secadinha, né? Enquanto isso, vamos terminar o cachecol aqui. Então, o cachecol, onde havíamos colocado o vermelho profundo, nós vamos vir com o vinho agora, ó. Dá um pouco mais de sombra aqui, tá? Ó, com o vinho. Pincelzinho menorzinho também. Coloca nas risquinhas, nas dobrinhas do tecido, né? O vinho. Pra dar mais destaque, né? Ó, aqui. Coloca aqui em volta e puxa nessas dobrinhas, ó. Como se fosse a dobra do cachecol mesmo, né? Sempre começa colocando de pouquinho em pouquinho tinta. Aí, se você vê que precisa mais tinta, aí você vai adicionando, tá? Porque se você pôr muita tinta logo de cara, aí depois, né, fica difícil pra consertar, né? Coloca aqui embaixo do narizinho também. Um pouquinho pra cá, ó. Ao redor da... Essa aqui já é a pata do outro urso, tá? E vem sumando pra dentro aqui, ó. E com esse mesmo marfim, vem descendo aqui pra baixo. Aqui tem uma dobrinha, né, que vai ficar um pouco mais escuro. Ele tá dobrado, tá? E vem descendo, onde havíamos depositado o vermelho profundo, tá? Um pouquinho pra cá também. Tá? Então, esse processo aqui, eu fiz a mesma coisa aqui no gorrinho, tá? Aonde tem os dobrinhas, fui preenchendo primeiro com o vermelho profundo, né? A base de vermelho vivo, vermelho profundo e escurecendo com o vinho, tá? Tá, agora vamos fazer o detalhezinho no cachecol. Tá, aqui no cachecol eu só fiz esses detalhezinhos com o filete mesmo. O que nós vamos fazer? Você vai molhar a ponta do pincel, só fazer assim, ó, tirar o excesso de água, pega a cor marfim, tá? E vem fazendo uns risquinhos de assim, ó, sempre respeitando a direção do cachecol, tá? Fez assim, aí vem fazendo no meio agora o risco, né? Se você vê que o pincel, a tinta engrossou, você lava de novo na água, né? Tira o excesso na mão assim, ó, não precisa nem enxugar o pincel, tá? Tira o excesso, pega mais tinta no pincel e vem fazendo de novo aqui, ó. Os risquinhos aqui, ó, tá? Então, vai fazer até completar o cachecol aqui, ó. Vem como se fosse um xadrezinho, né? E vai até aqui embaixo, tá?
Finalizado aqui, ó, os detalhezinhos, vamos fazer os pelinhos do urso agora. Para fazer o detalhezinho, eu não vou encher de pelo todo o urso também, né? Então, vou fazer o mesmo técnica, ó. Eu pego a água aqui no pincel, tá? Tiro o excesso com o dedo, né? Pego o marrom café e venho fazendo uns pelinhos assim, ó. Tá? Acho que com o marrom café não vai parecer muito, vou fazer com o marrom mesmo. Pego o marrom, pouquinha tinta, tá? E vem puxando uns pelinhos assim. Fiz aqui no narizinho, sempre molhando o pincel, pega a tinta e vem fazendo uns detalhezinhos de pelo, bem de leve, tá? Coloca aqui e puxa. Tá? Não vou fazer em todo o rostinho dele, não. Só algumas partezinhas, tá? Aqui no narizinho. Aqui na patinha eu posso pôr um pouquinho também. Senão ele fica muito cheio de detalhe aí. O que era pra ser fácil acaba sendo complicadinho, né? Coloco um pouquinho aqui também. Mão leve, tá? Um pouquinho aqui na barriguinha. Trazendo aqui pra dentro. E tá bom também, não vou fazer muito, não. Só uns detalhezinhos aqui, assim, pra fora. Tá? Aqui ficou um pouquinho manchado, vou tirar o excesso aqui. Então, esse ursinho aqui, se necessário, vamos vir clareando um pouquinho aqui nessas áreas com marfim, tá? Eu acho que pra mim tá bom assim. Só na orelhinha aqui, que ficou muito escuro, eu vou vir com um pouquinho de marfim aqui, ó. Tá? Ó, e vamos para o próximo ursinho agora, tá? Que também as cores as mesmas, né? Só muda o detalhe do presente, né? O gorrinho também é a mesma cor. Então, dando continuidade aqui, vamos para a touquinha, né? Também vou preencher com o vermelho, né? Preenche toda essa parte de cima com o vermelho vivo. Preenchemos de vermelho vivo, agora vamos fazer o mesmo processo, né? Fazer a primeira sombra com o vermelho profundo, né? Coloca aqui na volta e vai sumindo lá pra cima com esse vermelho profundo, que depois a gente vai escurecer mais um pouco com o vinho, tá? E aqui pra cima, na bordinha de cima também, ó, coloco o vermelho profundo. Vamos fazer uma dobrinha aqui no meio, esperar secar pra gente fazer o vinho agora, tá? Enquanto seca lá, vamos preencher de branco aqui, ó. Vamos preencher toda essa parte de branco. Um pomponzinho, né? Coloca aqui, faz a junçãozinha aqui com a touquinha, né? Pra depois a gente puxar os pelinhos, ó, igual esse daqui, ó, tá? Então, primeiro vamos preencher. Ah,
Aqui eu utilizei um pouquinho de cinza escuro, cinza chumbo, tá? Pra fazer as dobrinhas do gorrinho. Eu vou fazer o passo a passo aqui também, tá bom? Ó, preencheu com branco. Vamos fazer aquele mesmo processo de puxar os pelinhos com, né? Molha o pincelzinho. E enxuga com o dedo mesmo, né? E vem, ó, puxando os pelinhos. Vamos puxando o pelinho de um lado. Ó, pega mais um pouquinho de tinta. Fez isso, vamos dar uma bagunçadinha. Agora vai pro outro lado. Aparecer um pomponzinho mesmo, né? Pega mais um pouco de tinta. Puxa pra lá, ó. E traz um pouquinho desse pomponzinho aqui pra cima do gorrinho aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Não precisa trazer muito. Tá? Pomponzinho feito, vamos só finalizar aqui pra depois irmos pra cá, porque vai ter que puxar o pelinho lá pra cima. Pra finalizar, muito simples, né? Vem com o vinho nas mesmas... Opa, tá com um pouco de branco no pincel. Só limpar aqui o pincel certinho. Vem com o vinho nos mesmos lugares que havíamos colocado o vermelho profundo, tá? Ó. Perdão se eu estiver falando muito baixo. É que minha garganta não tá ajudando muito, mas eu vou tentar aumentar a voz na hora que eu for editar o vídeo, tá? Ó, colocou o vinho, né? Vem fazendo uns risquinhos aqui no meio, deixando ele mais espalhadinho aqui, ó. Tá? Então, o chapéuzinho feito, vamos fazer essa parte branca aqui agora. Então, pra fazer a parte branca, eu comecei preenchendo com a cor branca, ó. Vou preencher tudinho aqui, quase terminando, tá? Começar o branco mesmo, eu já fui adiantando, tá? Preenche até o finalzinho aqui da touquinha, ó, com o branco. Passei o diluente também pra ajudar aí dando uma mescladinha mais fácil no tecido, tá? Passamos o branco, agora vamos fazer uns detalhes com a cor cinza, pra depois a gente fazer os pelinhos e ele aparecer bastante. Então, com a cor cinza, esse aqui é o cinza chumbo, se você tiver o cinza só, pode usar também. Então, vou vir aqui, ó, contornando essa touquinha com esse cinza. E com a sujeirinha do pincel, eu vou trazendo pra cima do branco um pouco, ó. Tá? Então, ele não vai ficar... Faz movimentos circulares, em algumas partes ele vai ficar cinza, outras não, tá? E faz esse processo na volta inteira do gorrinho. Coloca o cinza lá, traz um pouquinho pra dentro, a sujeirinha do pincel fazendo movimentos circulares. Não precisa preencher toda a parte branca, só os movimentos assim, ó. E vamos fazer até terminar aqui, ó. Preenche. Aqui vou fazer uns risquinhos assim. Pra dizer que tá meio amassadinho o gorro, tá? Ó, fiz um pontinho, um risquinho pra cá, outro pra cá. E aqui também, ó. Pega um pouquinho mais cinza. Ó. Subo com esse risquinho aqui, ó.
Feito isso, antes de finalizar o gorro, a gente precisa pintar a carinha primeiro, pra gente fazer esses detalhezinhos do pelo aqui, ó, tá? Então, vamos pintar as orelhinhas primeiro. Então, o ursinho é o mesmo passo a passo, né? Vamos preencher com marfim, né? Põe um pouco de diluente. Traz esse marfim no meio aqui. Em seguida, o marrom café. Né? Coloca lá na bordinha. E vem esfumando acima do marfim. Ia falar sépia. Pega mais um pouco. Coloca aqui. Colocar diluente, senão não tô conseguindo mesclar as tintas. Marrom café. E vem esfumando um pouquinho acima do marfim, tá? Faz isso em toda a orelhinha. Coloca aqui. Aqui em volta põe um pouquinho também. Limpa o pincel e vem esfumando essa tinta. E no meio vamos preencher com marrom café puro, tá? Então, primeiro a gente precisa fazer o rostinho dele, pra depois finalizar o gorro, tá bom? Bem mescladinho, né? Agora, com um pouco de marrom, uma cor mais escura, vamos dar um pouquinho mais de profundidade aqui. Um pouquinho aqui em cima. Esse barulho do meu marido que tá mexendo na porta aqui, vai sair um pouquinho no vídeo, tá? E um pouquinho no meio aqui também, ó. Daqui vai subindo um pouco. Então, esse processo a gente vai repetir na outra orelhinha também. Então, preenchi uma e a outra orelhinha da mesma forma, né? Vamos preencher o rostinho agora pra gente finalizar logo o capuzinho, né? Que também é a mesma coisa, tá? Opa, tinha um pouquinho de azul ali no potinho. Ó, vou colocar o diluente, tá? Espalhar todo aqui. E vou vir com o marfim clareando bem, pra ficar mais clarinho o rostinho, igual esse daqui, ó, tá? Então, esse rostinho todos são iguais, tá? Da mesma forma que eu mostrar esse daqui, você pode pintar os outros ursinhos também, tá bom? São as mesmas cores, tá? Então, vem com o marfim, espalhando, né, essa tinta bem espalhadinha. Procura preservar o olhinho aqui e passar em volta aqui, ó, tá? Preenche em volta, que aqui em volta vai ficar um pouquinho mais claro, igual esse daqui, ó.
importante é que fique bem todos os buraquinhos tampadinhos, né? Aqui em cima eu quase não passei tinta, só tô levando a sujeira do pincel mesmo, que nós vamos escurecer com marrom café, então não tem muita necessidade de levar a tinta até lá em cima, só pra a sujeira do pincel mesmo, tá? Ó, colocado o marfim, vamos vir com marrom café. Coloca em volta, mesmo processo desse urso, tá? E traz pra dentro. Se necessário, coloca mais diluente, tá? Coloca mais marrom aqui, café. Coloca o marrom café e vem trazendo pra dentro. Vou trazer um pouquinho mais, carregar um pouquinho mais. Coloca lá. Traz pra dentro. E a sujeirinha vai esfumando pra dentro desse rostinho. Vou fazer isso em todo o contorno do rosto, aqui embaixo do narizinho, ao redor, tá? Ó, só aqui que a gente vem somente com a sujeirinha do pincel ao redor do olhinho dele, ó. Aqui a gente carregou mais, aí com a sujeirinha do pincel, vem contornando ao redor do olho, assim. E vamos fazendo todo o redor do rostinho dele. Cuidado pra não deixar assim, ó, tá? Riscado aqui, ó, né? Procura, logo que coloca, já leva o esfumado lá pra cima. Aqui também, ó, coloca. Pra ficar uma pintura um pouco mais delicada, né? Faz a voltinha aqui. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, por causa que tem um lacinho dele aqui, né? E vamos finalizar aqui, ó, nessa parte de cima também, trazendo o esfumadinho pra baixo. Se necessário, coloco o diluente primeiro. Pega a tinta, deposita lá, limpa o pincel, começa a trazer pra baixo. Que essa é a primeira etapa, depois vamos dar uma leve escurecida com marrom também, tá? Fez isso, vamos vir com marrom agora. É um tom mais escuro, né? Ó, coloca aqui, mesma coisa, nos mesmos lugares, tá? Só que cuidado que, ó, com um pouquinho só de tinta, ele já escurece bem, tá? Então não tem necessidade de você vir pegando mais tinta no pincel e colocando aqui, ó. Pegou um pouco de tinta, espalha bem essa tinta. Daí vê que acabou, pega mais um pouquinho, tá? Vem passando e espalha. Então, sempre de pouquinho em pouquinho a tinta, tá? E traz um pouquinho aqui pra dentro, aqui, ó. Vai fazer isso também em todo o contorno do rostinho dele, ó. Aqui no laço também, pega o marrom, perdão, e vem esfumando, tá? Aqui vou carregar um pouquinho mais. E no
narizinho aqui, um pouquinho mais escuro também. Ó, colocou. Dá uma subidinha lá pra cima. Tá. Então, aqui nesse narizinho, mesma coisa, né? Coloco o marfim primeiro, que ele é um pouquinho menorzinho que esse aqui, ó. Então, um urso não é do mesmo tamanho que o outro, tá? Porque esse aqui eu fui pintando, desenhando, olhando, e eu mesmo desenhando. Porque se eu fui imprimir, acabou que não tinha tinta na minha impressora, daí eu acabei fazendo na mão mesmo. Aí acontece, né, de sair um menor que o outro, né? Como eu não sou muito, assim, expert, né, em desenho mesmo, tá? Mas a gente vai fazendo o que pode, né? Ó, vim com o marfim, o marrom café. Em seguida, um pouquinho só do marrom, pra destacar mais o narizinho dele. Eu vou vir com um pincel menorzinho. Ó, contornar aqui. Com esse marrom mais escuro. E puxar um risquinho desse que é da boquinha dele, aqui embaixo, pra baixo aqui. Vou reforçar aqui. Tá? Em seguida, vamos preencher de preto. Ó, pincel número 0. Coloca no olhinho, no centro e vai espalhando. Aqui dá fazer dando batidinhas assim, ó. Pode fazer também, que daí você tem mais controle no pincel, né? Nas cerdas. Ó. E vamos preencher o narizinho todo de preto também. Cuidado que o preto é muito pigmentado, tá? Então, de pouquinho em pouquinho a tinta. Ó, agora você pega o filete, umedece um pouco assim, pega a pontinha de tinta, né? E dá um pinguinho no olhinho dele e outro aqui, ó. Só um pinguinho bem pequenininho mesmo. E aqui a gente faz um risquinho assim, ó. No narizinho, tá? Deixa eu só fazer pra cá, porque ele deu uma secada, então ele meio que deu uma apagadinha aqui. Só isso também, tá bom? Então, finalizado o rostinho, né? Vamos fazer o detalhe do gorro agora. Eu esqueci de fazer a bochechinha dele em cor de rosa, né? Então, eu peguei aqui o rosa escuro, mas se você quiser pode ser com rosa mesmo, tá? Vou dar uma pequena misturada com o branco e o rosa. Daí eu venho aqui, ó, e dou uma leve roseada na bochecha dele aqui, ó, dos dois lados, tá? Deixa eu limpar meu pincel que tava com tinta preta. Pego o rosa, um pouquinho de branco, mas pode usar o rosa mais claro também. Não precisa fazer essa mistura que eu fiz, tá bom? É que o meu rosa tá longe, eu não quero levantar pra pegar. Aí eu fiz essa misturinha e coloca no rostinho aqui do ursinho. Tá? Tá, agora vamos fazer o detalhe do gorrinho, tá bom? Para detalhe, é a mesma coisa que fizemos no pomponzinho. Vamos molhar o pincel, tirar o excesso de tinta e vem aqui, ó, puxando
aqui pra dentro. Como se fossem uns pelinhos, né? Vamos vir de um lado primeiro, a gente inverte e vem do outro lado, pra dar um ar de bagunçadinho, né? Vem puxando. Coloca o pincel e puxa. Fez esse detalhe de um lado. Vamos fazer um pouquinho pro outro lado agora. Esse daqui pra cá, a gente vem um pouquinho bagunçando assim, ó. Puxando um pouquinho pro outro lado, tá? Não precisa ser em todos os lugares, só alguns. Senão fica muito bagunçado também. Ó, fez isso. Agora vamos fazer aqui na parte de dentro. Não vai aparecer muito, mas a gente faz uns detalhezinhos assim de pelo. De pelinho do gorro mesmo, tá? Ó, como se fosse o cabelinho, né, do gorro mesmo. É mais no lugar que tem o cinza, que ele dá uma destacada melhor. Puxa um pouquinho aqui pra cima desse rostinho do ursinho aqui, ó. Do lado de cá, tá? E aqui pra cima, a mesma coisa. Coloca o pincel, vem puxando lá pra cima, ó. De pouquinho em pouquinho a tinta, faz o detalhezinho. Aqui ele já ficou muito grosso, vem consertando. Fizemos de um lado, vamos fazer um pouco do outro lado também. Pra cá, assim. Lembrando, não precisa ser todos os lugares, tá? Certo? E aqui em cima da orelhinha a gente pode pôr também, ó. Puxando pra cima da orelhinha. E do outro lado, a mesma coisa. Então, esse processo tem que ser feito depois que pintar o rostinho dele, tá? Tá. Agora eu vou preencher o corpinho, né? Que é da mesma forma que fizemos este, tá? Começa com marfim, depois o marrom café, por último escurecendo com marrom, tá certo? É o mesmo jeitinho, tá, pessoal? Então, eu vou preencher todo o corpinho aqui pra gente fazer o presente. Então, finalizei o corpinho do ursinho da mesma forma que fizemos aqui, tá? Agora eu vou vir pro ursinho, o presente. O laço, acho que eu vou fazer de vermelho mesmo. Tá pensando em fazer de dourado, mas acho que vai ficar muito igual o rosto dele aqui, ó. Então, com vermelho vivo, a gente completa aqui, né? Vem preenchendo com esse vermelho. Aqui no meio, eu vou
colocar um pouco de brilho, então vamos vir com um pouco de branco aqui, ó. Faz um risco em branco aqui. E traz o vermelho. Vamos começar a mesclar. Trazer o vermelho pra cima desse branco aqui. Agora, a gente vem com mais vermelho, coloca aqui. É mais pra dar um reflexo no laço, tá? Ó, termina de completar aqui. E aqui. E vem trazendo um pouco acima desse branco também, ó. Então, vai ficar mais claro aqui no meio, tá? Vou fazer mais um risquinho branco pra cá. E terminar de completar com o vermelho vivo. E vamos subir acima desse branco aqui, com esse vermelho. Então, é mais pra dar uma ilusão que aqui tá brilhando. Vamos repetir esse processo aqui do lado de cá. Então, vem com vermelho vivo. Um pouco de branco. Vermelho vivo. Depois, vamos retocar esse branco, tá? E o branco aqui também. Foi muito branco. Tiro o excesso de tinta no paninho, tá? Minha voz tá querendo sumir. É que a gente fala bastante e daí começa a falhar a voz, né? Pegar um pincelzinho menor que tá muito grande. Vem com o vermelho, terminando de completar aqui. Subindo pra cima desse branco aqui, ó. Essa é a primeira parte, tá? Depois nós vamos começar a retocar. Mas pra dar essa ilusão de brilho, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Vamos preencher com vermelho vivo. Como é uma área pequena, então eu vou clarear agora dos lados aqui. E venho sumindo com esse branco. Em vez de deixar marcado assim, tá vendo? A gente vem limpando o branco, juntando com o vermelho, ó. Vai ficando um branco mais avermelhado. Mais pra fazer o ponto de luz mesmo, tá? Tá, vou fazer esse processo. Ah, antes disso eu vou preencher aqui dentro de vermelho vivo também. Pode ser até aqui, assim. Aí, a gente já vem com um vermelho profundo aqui, ó. Pra começar a colocar sombra já. Na voltinha. Colocou o vermelho profundo, dá uma esfumada pra dentro desse vermelho vivo. Tá? E faz o mesmo processo do outro lado. O vídeo vai ficar um pouco grande, tá, pessoal? É que eu tô explicando
passo a passo mesmo, tá? Bem devagarzinho, pra gente conseguir fazer uma pintura bonitinha, né? Como é a primeira vez que eu tô trazendo essa pintura de ursinho, então eu quero fazer bem devagar com você, tá? E qualquer dúvida também você vai deixando embaixo nos comentários que eu vou respondendo, tá? Ou entra lá no meu Instagram ou no meu Facebook e pode me enviar mensagem também, tá, pessoal? Que eu respondo assim que possível. Acabei dando uma erradinha aqui, ó. Vou completar o lacinho aqui. Já que eu errei do outro lado, vou consertar aqui e fazer redondinho também. Senão fica um lado reto, outro lado redondo, fica esquisito. Ó, fizemos isso. Eu vou começar a descer o vermelho aqui pra baixo, tá? Aqui na sombra, vermelho profundo. Que nós vamos precisar adicionar o vinho, porque ele ficou muito próximo daquela cor. Em seguida, vermelho vivo, juntando com esse vermelho profundo. E para dar aquele toque de brilho bonito, vamos vir com um pouco de branco. Aqui, assim, fazendo o mesmo movimento do laço, tá? Senão a gente pôr o branco, por exemplo, pra cá, assim, vai ficar esquisito, né? Então, a gente coloca o branco, fazendo esse movimento aqui, ó. E vem preenchendo com o vermelho vivo. Pra dar esse efeito de laço de cetim, né? Bem bacana. E vem trazendo esse branco pra cima, um pouco desse... Quer dizer, esse vermelho acima um pouco desse branco. Que depois nós vamos clarear mais, colocar um pouco mais de vermelho, tá, pessoal? Vou fazer esse processo aqui do lado, mas antes vou escurecer aqui com o vinho pra vocês verem que, ó, ele fica bem mais escuro, ó, tá vendo? Ó, então esse laço você pode fazer em qualquer pintura também, não precisa ser só essa, vai ficar muito bonito, né? Você faz outro tipo de pintura que tenha um laço, um presente, você utiliza essa técnica aqui, ó, do laço de cetim, vai ficar bem bonito. Então, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado e volto com o resultado. Finalizei aqui a outra ponta, né? Antes de vir pra cá, vou dar um pouco mais de vermelho aqui em cima, ó, tá? Que ele ficou meio apagado, né? Então, vem com mais vermelho vivo, ó, nessa parte. Tudo bem passar aqui em cima, depois a gente clareia mais um pouco, tá? Deixa um pouquinho mais assim, aí vem com um pouquinho de branco, ó, clareando essas partes que havíamos colocado branco lá embaixo, né? Aqui, aqui. E dá um pouco de volume no laço, né? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Escurecer um pouquinho mais com vermelho, que eu achei que ele ficou muito apagado, esse vermelho aqui, ó. Então, venho preenchendo melhor aqui. Com vermelho vivo. E vem retocando o branco aqui. Tá? Aqui no meio, mesma coisa. Coloco o vermelho vivo. Ao redor, um pouquinho de branco mais. E vem dando aquela espalhadinha, né? Aqui no meio, um pouquinho só de branco. Só a sujeirinha do pincel mesmo. Tá.
Agora eu vou, nessas partes aqui escurinhas, eu vou vir com o vermelho profundo, tá? Pra dar mais profundidade aqui, ó. Coloco o vermelho profundo aqui, vai levando lá. Não traga em cima desse branco mais, tá? É só nessas voltinhas aqui mesmo. Coloco o vermelho profundo, traz o esfumado. Pra dar um pouco mais de profundidade aqui. Aqui no meio um pouquinho mais também. Pouquinho, sujeirinha só aqui dos lados, ó. Tá? E o mesmo processo com vinho. Só que com vinho aqui, toma muito cuidado, é bem pouco mesmo. Só pra dar uma ilusão que tá bem amarrado aqui, tá? E aqui dentro do laço também, onde havíamos colocado o vermelho profundo, vamos escurecer com o vinho aqui, ó. Só a parte aqui de cima aqui, tá? E dá uma esfumada. Tá? Então, esse laço aqui vem descendo aqui pra baixo, tá? Vou preencher aqui com vocês também. Tá, então não tem segredo, né? Vamos preenchendo com vermelho vivo. Aqui embaixo a gente já coloca o vermelho profundo, ó, que ele vai ficar embaixo de tudo aqui, né? Então vai ter que ser bem mais escuro aqui, tá? Então hoje tá, meu pincel tá meio, ficou muito grosso ali. A gente conserta, tá? E vem com vermelho vivo aqui, ó. Vou ter que fazer um pouco mais grosso que eu acabei errando. Ó, colocou o vermelho profundo, o vermelho vivo, vem com um pouquinho de branco. Vou fazer uns riscos laterais agora. Aqui. Pego o vermelho. Traz aqui pra cima. E dá continuidade no vermelho aqui. Procura fazer retinho aqui o laço, tá? E mais um pouquinho de branco aqui. E termina de completar com o vermelho. Vermelho vivo, tá? Completou lá, vem puxando aqui pra cima. Um pouquinho torto. Então, nessas áreas que havíamos colocado branco, vou deixar um pouco mais branco aqui. Assim. Pra cá. Só pra dar uma aparência de brilho mesmo, tá? Um pouquinho só pra cá. Tá, feito isso, vou terminar de contornar aqui com o vermelho profundo. Finalizei o laço, né? Fiz um pouquinho mais escuro aqui dos lados com o vermelho profundo, tá? Vou fazer o presente agora. O presente tá pensando em pintar de verde, né? Será que fica legal? Ou azul mesmo? Tô na dúvida, viu? Acho que vou pintar de verde mesmo. Tá, então a caixa aqui eu comecei preencher metade, tá? Pra ver como ficava. Aí eu utilizei o verde pântano, tá? Preenchi tudo de verde pântano.
O meio eu coloquei um pouquinho de verde glacial, mesclando com pântano, tá? E depois eu fiz uns risquinhos assim na caixa pra dizer que é um dobradinho do presente, né? Uma listrinha de luz, tá? Vou fazer esse processo no outro lado também, tá? Então, eu comecei preenchendo com o verde pântano, tá? Preenche tudo de verde pântano aqui, ó. Mas cuidado pra mim não errar de novo. Aqui ficou um pouquinho mais grosso essa fita, mas deu pra consertar. Vem preenchendo. Eu ia preencher de verde pinheiro, mas acabei não gostando não da cor. Não combinou muito com esse laço vermelho. Não gostei. Vem preenchendo certinho, né? Os cantinhos. Ó, vai ficar assim. Aqui no meio a gente já coloca um pouquinho desse verde glacial. Verde glacial não. É verde glacial. Verde glacial já mesclando com esse verde pântano. Fazendo essa mistura, tá vendo? Vai ficar um pouquinho mais claro. Pega um pouco mais de verde pântano. Pra não ficar tão claro também, vem trazendo acima desse verde glacial, tá? Deixa eu terminar de completar aqui com um pincel menorzinho, senão eu vou acabar errando. Pega o verde pântano, termina de completar aqui o caixa de presente, tá? Ao redor do pezinho do urso também. Então, essa parte eu sugiro que você faça com pincel menorzinho pra não tá errando, tá? Aqui tem um pedacinho da caixa de presente, vamos preencher de verde pântano também. E termina aqui. Então, bem simples, né? Só tomar cuidado mesmo com os cantinhos. Um pouquinho mais de verde aqui. E agora com o verde glacial, a gente tira o excesso no paninho e vem fazendo uns detalhezinhos assim só. Pra dizer que é do presente, tá? Papel de presente. Certo? Então, finalizado mais esse ursinho. Deixa eu só consertar aqui que ficou meio esquisito aqui, né? Então, depois a gente pode adicionar umas extensas também, né? Que eu tenho esse aqui de Natal, ó, quer ver? Esse aqui eu não sei qual que marca que é, ele não veio escrito. Mas tem uns, ó, não dá pra enxergar. Tem uns detalhezinhos, assim, pequenininhos, ó. A gente pode adicionar aqui na caixa também, né? Aí fica ao seu gosto, né? Os itens que você tiver na sua casa, vamos utilizando também, tá? Então, mais esse ursinho finalizado, só falta o outro ursinho agora, né? Que é a mesma forma de pintar, só vou aqui mudar um pouco a cor do cachecol, que eu acredito que eu faça verde, tá? Então, eu vou fazer já o cachecol, né? E o ursinho é a mesma forma que esses dois aqui, tá bom? Se eu ficar mostrando aí, vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, o cachecol, então, vamos preencher com o verde pântano.
não, acho que eu vou fazer diferente. Eu vou preencher com o verde glacial, pra depois nós fazer os detalhes dos risquinhos, né? Senão a gente não consegue, vai ficar muito escuro demais. Ó, vamos preencher tudo aqui com verde glacial, tá? Vestido de verde glacial, agora sim vamos começar a fazer a sombrinha com o verde pântano, né? Então, aqui a gente começa contornando com o verde pântano e esfumando pra dentro. Porque senão eu teria que usar o preto, né, pra fazer a outra camada de sombra, daí ia ficar muito escuro, sabe? Que é sempre assim, é uma cor escura, acima a outra escura, né, pra fazer o degradê, senão não fica legal, né? Aqui tem uma dobrinha. A gente traz esse esfumado embaixo do pescoço do ursinho também, ó, com verde pântano. Deposita lá e vem esfumando. Aqui é a mesma coisa. Vamos contornar com o verde pântano. E tem uma dobrinha aqui também, ó. É como se fosse a dobrinha do cachecol mesmo, né? Tá enrolado no pescoço dele. Tá, essa é a primeira sombra. A outra sombra nós vamos fazer com o verde pântano, só que um pouco mais forte também, tá? Deixa mais esfumadinho aqui. Tá, espera dar uma secadinha, a gente vem com o verde pântano mais forte. Então, enquanto seca aqui, eu esqueci de fazer os detalhes do pelinho aqui, ó. A gente vem com marrom escuro, né? Fazendo uns detalhezinhos de pelo, assim, pra cima. Né? Com filete. Ficou muito escuro aqui, a gente dá uma apagadinha. Molha lá, se quiser diluir aqui com um pouco de água. Ó, você pega o seu pratinho, o godê, põe um pouco de água, põe um pouco de tinta, né? Não pode ser muito aguada, tá? Senão o tecido absorve, né? E acaba aqui com um pouquinho de marrom café aqui. E acaba que não aparece, tá? Você fez a misturinha lá, vamos ó, riscando os pelinhos em algumas áreas. Pra cá, um pouquinho. Pegar um pouquinho mais diluído. E puxe os pelinhos. Bem pouquinho, tá? Aqui no narizinho também, ó. Acho que eu tô com a mão na frente, né? Ó, coloca aqui. Deixa eu mudar um pouquinho a câmera pra cá. Aí. Coloca aqui. Então, umas viradinhas pra cima, assim, ó. Pra ficar um efeito de pelinho, tá? Traz um pouquinho pros lados. Na orelhinha também, ó. Coloca uns efeitos de pelinho. E pra cá também. Então, bem pouquinho, tá? Não precisa pôr em todo o ursinho, não. Um pouquinho aqui na patinha. E só também, não vou colocar em todo o ursinho, tá? Então, vou finalizar aqui o cachecol.
Então, o cachecol a gente pega um pouco mais de verde carregado, né? Verde pântano. E vem escurecendo um pouco mais essas dobrinhas, ó. Essas dobrinhas, esfumando mais. Pega um pouco mais, dá uma boa escurecida, ó, tá? Limpa o pincel. E dá aquela boa mesclada assim de tinta. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra cá, ó, só que desse lado aqui. Então, eu vou pegar o verde pântano e vou fazer o xadrezinho. Faz umas ondinhas só pra dizer que tá dobradinho, né? Ó, um pouquinho pra cá. Pra cá. Agora do outro lado, né? A gente corta aqui no meio. Mão leve, tá? Pouca tinta. E vem fazendo um detalhezinho aqui. Vou fazer com essa cor e com a cor marfim também. Acho que vai ficar legal. Faz o risquinho. Deixa eu molhar um pouco. E vem traçando no meio. Tá? Então, ficou um xadrezinho, né? Tá. Então, o resto é da mesma forma que os outros ursinhos, tá? É só esse cachecol mesmo que eu queria fazer verdinho e esse vermelho, tá? Então, eu vou finalizar aqui esse ursinho também e volto pra gente finalizar o fundo. Então, pessoal, finalizei o ursinho aqui, né? Da mesma forma que pintei aqui. Coloquei um stencil de Natal aqui. É que, infelizmente, eu não sei qual stencil é esse que eu comprei faz tempo, mas tem esses elementos, ó. 25 de dezembro, Feliz Natal, temos umas neves aqui, feito com amor, ho, 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 né? É que ele não vem nenhuma coisa escrito aqui, eu não lembro qual que é essa, mas você utiliza o stencil que você tiver na sua casa também, tá? Com a tinta dourada, eu tenho essa tinta aqui da Acrylex, ela é dourada, né? Eu peguei um pouquinho de tinta no pincel, pitoar, tá? E vim passando aqui, ó, em cima desse chapéuzinho deles, tá? Pra dar um leve brilho. Não sei se vai pegar no vídeo, né? Se tá brilhando, não sei se pega, tá? E um pouco no laço também, ó. Pessoalmente aqui fica um brilho bem bonito mesmo, né? E pra cá também passei. Vou passar um pouquinho só no cachecol aqui. Essa tinta, ela serve pra dar brilho mesmo, por cima dos elementos, tá? Aqui também usei aquele stencil que eu falei, e na caixinha também coloquei alguns detalhezinhos de triângulo, tá bom? Então, a pintura é essa, eu vou finalizar essa guirlanda, vai ficar bem legal pra pendurar na parede, né? Eu vou deixar direitinho o projeto, tá? Salvo lá na minha página do Facebook, do Instagram, ou eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá certo? Então, a pintura foi essa, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam ir pra casa de vocês, ou pra presentear, né? Ou pra até mesmo vender, né? Por que não? Uma peça dessa tão bonita pra ser vendida. Aí você faz os adornos, né, do seu gosto. Eu vou finalizar e vou colocar foto lá no meu Insta ou no meu Facebook, tá? E você vê e tira uma ideia, mais ou menos, né? Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço, né, sempre a presença de vocês,
a quem compartilha os vídeos, sempre que alguém curte ou comenta, agradeço de coração mesmo, tá certo? Espero trazer mais projetos natalinos e por hoje é só. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.